Bom dia, minha galera vascaína, aqui é Rigas, falando do canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Vamos comentar a respeito do jogo de logo mais lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco está em nono lugar com 35 pontos e é um jogo muito interessante para o Vasco vencer o Palmeiras e chegar aos 38. Caso o Internacional perca para o São Paulo no jogo no Morumbi, também logo mais às 18h30, o Vasco ultrapassará o Internacional na colocação, voltando à 8ª posição no campeonato. Né? O Bahia, que está à frente do Internacional, ele estacionou nos 41 pontos devido à derrota que ele sofreu para o Fortaleza e que voltou à vice-liderança. O Fortaleza venceu o Bahia por 4-1, voltou à vice-liderança, e é um jogo, e é uma situação que também vai influenciar no jogo do Vasco, porque o Palmeiras enfrenta o Vasco, está em terceiro lugar, perdeu a vice-liderança para o Fortaleza, e caso o Palmeiras vença o Vasco, ele volta à vice-liderança. O Botafogo venceu, disparou, né, com 56 pontos. Então, esse jogo é de suma importância para o Vasco. O Vasco vencendo, vai a 38, como eu falei, e ultrapassar o Internacional, no caso de uma derrota do Inter para o São Paulo. Né? A escalação do Vasco, de acordo com alguns youtubers, né? Algumas notícias que foram dadas no dia de ontem, dizem que o técnico Rafael Paiva vai permanecer com a zaga Maicon e Léo Pelé. Eu, particularmente, não gosto da ideia. Como o João Vitor está voltando de suspensão, se ele fosse o Rafael Paiva, colocaria de volta o João Vitor na zaga, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Entendeu? De preferência pelo lado esquerdo da defesa. Porque o Paulo Henrique pela direita, ele é veloz, consegue fazer essa cobertura do Maicon. Né? O Maicon jogaria mais pelo lado direito. E o João Vitor iria pelo lado esquerdo para poder suprir. O problema do lado esquerdo do Vasco defensivo, ele estava bom, com o João Vitor na zaga pelo lado esquerdo, Lucas Piton e o Matheus Carvalho. Porém, o Matheus Carvalho não está mais como titular no meio de campo, ele permanece no banco de reservas e o Esposa vem como titular pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, e essa cobertura dele não é uma cobertura tão eficiente quanto a do Matheus Carvalho estava se mantendo. Então, por isso que eu penso muito, eu tenho a minha opinião, de que o João Vitor, voltando de suspensão, tem que voltar a ser titular da zaga do Vasco. Tá entendendo? Seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. De preferência pelo lado esquerdo, como eu estava falando. E então, uma alteração que vai ter no time é a entrada do Ryan no lugar do Jean David, do chileno. Então, o ataque do Vasco vai ser o Ryan pela direita, o David pela esquerda e como centroavante o Verratti. Meio de campo, o Paê volta como titular também. E, como eu disse, é um jogo que, lógico, como vascaíno e como nós somos vascaínos, torcemos por mais 3 pontos, né? Tentando galgar, olhar lá acima da tabela, né? Porque agora não tem mais, a meu ver, risco de rebaixamento com o Vasco. Eu acho que o Vasco ele firmou uma forma pragmática de jogo que, assim, para quem gosta de futebol bem jogado, como eu gosto de futebol bem jogado, não é bom, não é auspicioso você ver o Vasco jogar. Tá? Mas há de convir que está sendo efetivo esse tipo de jogo. O Vasco tem tomado gols, mas poucos gols, mas também tem feito gols. Né? Então nós estamos agora com uma vencibilidade longa no Campeonato Brasileiro. Espero que essa vencibilidade permaneça amanhã, de preferência com uma vitória, né, contra o Palmeiras, e que a gente consiga deslanchar olhando para a tabela, olhando para cima, procurando a vaga da Libertadores, entendeu? Que seria muito legal, seria muito bacana ver o Vasco na Libertadores depois de alguns anos, né? E por outro lado, o nosso adversário, o Palmeiras, está com um problema sério, né? O Estevão, ele se machucou, né? Ele está machucado e não vem para o jogo. Porém,
pelo fato do Fortaleza ter vencido o Bahia ontem, vai fazer com que o Palmeiras vá para cima do Vasco. Entendeu? Porque é um jogo que é em campo neutro, né? A 50%, 50-50. A presença da torcida, né? A torcida do Vasco e Palmeiras, historicamente, são amigas, tanto que vários jogos do Vasco e Palmeiras eu tive, tanto aqui no Rio de Janeiro como em São Paulo, e nunca tivemos nenhum problema, pelo contrário, bebíamos antes de começar os jogos, e durante os jogos e após os jogos da resenha, tendo vitória, empate ou derrota de quaisquer lados, não tinha problema. O ambiente entre as torcidas Vasco e Palmeiras o ambiente é excelente, o ambiente é maravilhoso, o ambiente, como se fosse uma torcida só, entendeu? E eu gosto muito do Palmeiras, torço pelo Palmeiras. E o Palmeiras tem um detalhe, só tem o Campeonato Brasileiro para jogar, ele não tem mais Libertadores nem Copa do Brasil, ele está inteiramente focado no Campeonato Brasileiro. Então é um time perigoso, já tem 4 vitórias seguidas, ele já tem 4 vitórias seguidas. O Vasco tem que interromper esse ciclo de vitórias deles. Nós temos que vencer essa partida contra o Palmeiras para manter nossa invencibilidade também de 6 jogos, assim como eles foram 2 empates e 4 vitórias. Né? Eles estão no mesmo número de jogos invicto. Né? A coincidência é grande. E então são os 2 invictos com 6 jogos. Vão se enfrentar logo mais. Né? Então é um jogo importantíssimo para o Vasco, né? Por todos esses motivos. O Vasco tentando ultrapassar o Inter, voltar à 8ª colocação, tentando galgar posições maiores na tabela, tentar um G6, né? E tentar uma Libertadores, né? Que a Sul-Americana é certa do Vasco participar, porque do 7º até o 16º, até o 15º, 14º, jogam a Sul-Americana, entendeu? Então, é uma competição internacional que premia, para mim, esse torneio, ele premia a incompetência, né? Eu acho que o G4, que leva a Libertadores, esse aí premia os times que tem regularidade, que tem futebol, que estão mostrando um jogo competitivo. Então, a Libertadores é o prêmio, né? O prêmio seria o título, lógico. Você, tem que ser campeão. Você entra para um campeonato para ser campeão. O Vasco, como um time gigante, tem que entrar também pensando em ser campeão. Só que nos últimos anos, né, as administrações e sucessivas quedas, a Série B, retorno para a Série A, problemas financeiros, aí veio a venda para uma SAF que só nos prejudicou financeiramente, tecnicamente, esportivamente, sabe? Não trouxe nada de bom, pelo contrário, só nos deu prejuízos até hoje, porque esse jogo de logo mais era para ser São Januário, gente. Você tentando galgar posições acima da tabela para você tentar chegar para a Libertadores, você vender um mando de campo para Brasília, entendeu? E a 777 já embolsou esse dinheiro não está nas contas do associativo, está nas contas no bolso do Jorge Wander, né? Dos falidos, né? Então, era um aspecto técnico que nós perdemos. A nossa torcida, que empurra o time quando precisa, empurra quando o time está jogando mal, ela incentiva o time quando as coisas estão difíceis, entendeu? É só ver o que aconteceu na Copa do Brasil, né? A exceção foi aquela goleada horrorosa do nosso preço contra o Criciúma. Eu estava lá no São Januário no dia desse jogo fatídico, né? Ainda era o Ramon Dias, o técnico, né? Então eu até acredito que o time fez como mole realmente, porque não desmerecendo o Criciúma, mas o Vasco já não vinha jogando bem. O Vasco, quando o Ramon Dias assumiu o Vasco no ano passado, com a proposta de não vá barrar, né? Era mostrar um jogo pragmático, um futebol de resultados, entendeu? Ele conseguiu, o Vasco não caiu, né? Tivemos vitórias importantíssimas, o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, um gol do Serginho Kosovo, 1-0, foi um jogo importante, uma vitória importantíssima
naquela altura, entendeu? Teve o jogo do Gramático do América Mineiro, teve o jogo do Fortaleza com o gol do Payet, sabe? Teve o último jogo contra o Bragantino, que, pelo amor de Deus, aquilo ali, até o último minuto, até os 42 do segundo tempo, nós estamos rebaixados, né? Por conta do resultado que estava lá, Fortaleza, Santos e Fortaleza, né? O Fortaleza venceu o Santos e nós vencemos o Bragantino na Bacia das Almas, né? Então, por conta dessa administração patética, dessa 777 horrível, nada acrescentou, foi a pior SAF que eu vi na minha vida. E aí resultou nesse jogo em Brasília, que para mim teria que ser sensacional esse jogo, sem sombra de dúvida. Problema de renda, isso aí é o de menos, gente. Renda não, sabe, não vai me influenciar. 1 milhão, 1,5 milhão de renda, vai ser 50-50 renda, não vai influenciar absolutamente nada, sabe? Esses são valores pequenos, picuinhas, valores pequenos que não levam a nada, entendeu? Pelo menos a decisão, né, de jogar o jogo da volta contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o jogo será em São Januário, já está definido, o jogo vai ser em São Januário, né, como tem que ser. A torcida do Vasco é o 12º jogador do time, desde há muito tempo. Então, vamos contar com isso, já que o time não é um time, o elenco não é um elenco dos melhores, né? É um elenco esforçado, é um elenco guerreiro, é um elenco copeiro, isso não tenho sombra de dúvida de dizer. É um time que aprendeu a jogar a Copa do Brasil, pelos percalços que ele vem tendo desde as primeiras fases da Copa do Brasil, entendeu? Então a gente tem que ter esse fator torcida, todo fator que possa nos ajudar contra o adversário mais forte tecnicamente, nós temos que usar, gente. Entendeu? Então, ainda bem que a diretoria do Pedrinho decidiu fazer o jogo em São Januário, o jogo da volta contra o Atlético Mineiro em São Januário. Perfeita decisão, entendeu? E é isso. Então, como eu falei, é um canal, tive que dar uma notícia ou outra, mas aqui é um canal de resenha, não é um canal de notícias. A gente dá opinião a respeito do que acontece no Vasco da Gama, né? Com o time, entendeu? A minha opinião, entendeu? Porque eu acompanho o futebol já há um bom tempo. E aí a gente analisa o que está acontecendo nos outros times, entendeu? No Campeonato Brasileiro. E nós podemos fazer um papel melhor. Podemos fazer um papel melhor. E só não pode jogar com medo como jogamos contra o Flamengo. Contra o Palmeiras, temos que jogar a bola, entendeu? Não é dar a bola para eles e ficar recuado. Não, nós temos que jogar. Temos que machucar o Palmeiras, temos que contra-atacar o Palmeiras. Colocar um time veloz para contra-atacar o Palmeiras. O Palmeiras vai vir para cima do Vasco, com certeza, para poder recuperar essa vice-liderança, que eles querem pegar o Botafogo. Eles querem passar o Botafogo. Então eles têm que partir para cima do Vasco. Então a gente tem que jogar sabiamente, não com medo, com inteligência. Jogar, aproveitando o contra-ataque, jogando com velocidade, com objetividade, não perder a chance que tivermos para fazer os gols, agora não acovardados. Isso aí não, como foi contra o Flamengo. Porque o Vasco é tão reativo que ele às vezes começa a jogar quando toma um gol. Ele precisa tomar um gol para reagir, para voltar a jogar. Então não pode, como o time do Palmeiras não vai ter essa chance. Não terá essa chance, entendeu? Vai começar perdendo de 1-0, não é um São Paulo da vida, não é um Atlético Paranaense da vida, não. O Palmeiras é um time muito forte, muito bem treinado pelo Abel Ferreira. Então não pode entrar com esse tipo de pensamento. Tem que entrar para jogar. Se tomar o primeiro gol, vai tomar o segundo, vai tomar o terceiro. Se jogar recuado, vai tomar o segundo e o terceiro. Não adianta, eles vão para cima. Entendeu? Então tem que jogar futebol. É tudo isso que eu peço para o Vasco jogar para logo mais, né, após o jogo, com a vitória do Vasco, Brasília virar um baile. Entendeu? Brasília pode virar um baile também com a vitória do Vasco. É isso que eu, como vascaíno, torço. Ok? Curtam, compartilhem, deem seu like e opinem. Ok? Deem esses comentários aí. Agradeço, um forte abraço a todos e que o Vasco vença a partida de logo mais às 16 horas no Manuel Garrincha, em Brasília, Distrito Federal. Ok, gente? Um abraço a todos aí. Beijo no coração.